delegado tem novidades sobre a cidade bunker. Tem um laboratório lá, pelo que me contaram. Todos os trabalhadores falam a respeito disso? Sim, eles falam, eles comentam. Um operário que trabalhou na construção durante meses confirma a informação de Yasmin. Como são as construções de lá? São mais grossas que estas? Sim, são de muro duplo. De que largura? De uns 60 centímetros. Yasmin decide comprovar os avanços da cidade bunker com seus próprios olhos. E para isso é preciso sobrevoar a cidade de helicóptero. Depois de alguns minutos de viagem, a cidade bunker aparece. À primeira vista é possível ver umas 40 construções de tamanhos diferentes. Talvez esta comunidade tenha construído apenas edificações autossustentáveis, sem pensar necessariamente no fim do mundo. Obviamente, esse é um projeto preparado para se proteger de alguma coisa. Por que penso assim? Pelas estruturas grossas, o cimento, as paredes. Porque as pessoas estão se preparando para ter sementes, carne, leite, queijo. Não descartamos a aparição de grupos que internalizam essa situação de crise, de catástrofe, como um perigo iminente e que tomam medidas a respeito. Alguns dizem que é preciso ir para as cordilheiras ou fundar comunidades agrícolas, mas são grupos minoritários. A questão que nós, os antropólogos, muitas vezes colocamos é que não se trata de um grupo de doidinhos. Podem ser profissionais, gente educada que, evidentemente, entra nesta situação de crise e se deixa levar por ela. Enquanto algumas comunidades se preparam para proteger-se de cataclismos naturais, outros os aceitam como uma etapa obrigatória para ascender à próxima etapa da humanidade. Na Cidade do México, uma reunião de seguidores da Confederação Galáctica está para começar e estaria composta por seres de luz. Seres de luz de outra dimensão estariam acompanhando e guiando a humanidade na sua próxima ascensão dimensional, no dia 21 de dezembro de 2012. Nós temos contato com pessoas que canalizam seres de outras dimensões. O ano de 2012 marca uma data limite. Isso, que a galáxia vai se alinhar com a Terra, com o nosso sistema solar, foi dito pelos maias há muito tempo. Pelo que eu sei, os maias antigos não tinham nenhum interesse em calcular o evento que achamos que vai ocorrer no dia 21 de dezembro de 2012. As crenças que são manipuladas atualmente a respeito desse fim previsível não correspondem a um esquema propriamente maia. Ora, só no Nat Geo. Continuamos assistindo Profecias no Nat Geo. O grupo se conecta com Liz Karin, a canalizadora que diz receber mensagens sobre a suposta mudança que se aproxima. Ela afirma que seu primeiro contato com seres de luz foi feito após 9 dias de jejum. Você não pensa. Você não pode pensar. A mente, o hemisfério esquerdo fica anulado por um momento e apenas o hemisfério direito, as sensações, as emoções, é tudo que se vê. E tudo que vemos no final da meditação é incrível. O jejum pode provocar estados alterados de consciência que para os seguidores da Confederação Galáctica são uma verdade revelada. Nós esperamos muitas mudanças físicas, emocionais, mentais. As mudanças que conduzimos na comunidade são mudanças emocionais a nível vibratório. De acordo com seus seguidores, a principal profecia que os seres de luz anunciaram através das canalizações é o tão mencionado salto quântico. O suposto salto quântico significa que tanto o planeta quanto a espécie humana mudariam de dimensão. Vamos ascender para um planeta da quinta dimensão. Seremos seres da quinta dimensão, seremos seres de luz. Os seguidores da Confederação Galáctica acreditam que no dia 21 de dezembro de 2012 ocorrerá um evento sem precedentes. Em 2012, uma vibração muito potente vai elevar o espírito a níveis máximos. Quando essas energias chegarem, elas vão afastar tudo que não é luz.
todas as energias negativas. Todo ódio, todo rancor que a humanidade criou foi guardado no planeta. E a forma de libertar essas energias é através de movimentos telúricos. Terremotos, furacões, eu não sei como o planeta vai reagir. Mas se você estiver elevado nas frequências de luz, então vai ser uma experiência magnífica. Gaia é a divindade que representa o planeta Terra. É um ser de luz também e quer ascender para a quinta dimensão em 2012. Vivemos numa cultura que deixa de olhar as respostas transcendentes, mas não deixa de necessitá-las. Começamos a dar explicações místicas para o que não é místico. É Gaia, é a Terra, que responde à cultura do homem e então se move. A Terra não tem vontade. Eu estou colocando essa vontade num ente que não a tem. Isso é uma explicação religiosa, transcendente. Para Eduardo e seus companheiros, a ordem para a humanidade é elevar as vibrações antes do fim. Então chegará um momento em que não poderão mais negar. Para vocês, não é suficiente que uma infinidade de canalizadores em diferentes partes do mundo estejam dizendo o mesmo que eu digo aqui? Trabalhem. Ninguém vai trabalhar por vocês. Vocês querem ver naves? Não podem vê-las se não elevarem a consciência. Só poderão vê-las quando elevarem suas frequências. O grupo parece confiar que os acontecimentos de 2012 serão uma revanche aos que hoje põem em dúvida suas profecias. Mais uma vez, iniciam uma meditação buscando elevar suas vibrações, caminhando ao hipotético salto quântico de 2012, que para eles é uma certeza. O final do calendário da contagem longa maia, que terminaria no dia 21 de dezembro de 2012, produz várias especulações em âmbitos não acadêmicos. A tese na qual o especialista de cultura maia, Gerardo Aldana, trabalha, poderia acrescentar uma conclusão definitiva a essas especulações. O calendário maia foi convertido para o calendário gregoriano através de um cálculo denominado correlação GMT, que foi utilizado para datar toda a história maia. A maioria dos acadêmicos de hoje usa o GMT como se fosse uma correlação já comprovada. Para Aldana, o fato de que os antigos maias tenham deixado de utilizar o calendário de contagem longa em alguns momentos implica possíveis erros nessa correspondência. Os maias utilizaram a contagem longa por uns 500 anos, porém deixaram de utilizá-la. Isso marca o fim do tempo clássico. Depois começaram a utilizar uma contagem chamada contagem curta. Na transição de ambos os calendários, poderia haver um espaço de tempo não observado na correlação GMT, que significaria um erro nas equivalências feitas com o calendário gregoriano. Se houve uma ruptura em qualquer transição, não sabemos se foi na conexão entre a contagem longa e as datas que temos do período colonial. Apenas temos os dados que chegam do carbono 14 para colocar as datas da contagem longa. A margem de erro que o método de fechamento de carbono 14 produz é entre 10 e 50 anos. Se Aldana estiver certo, o suposto fim do ciclo maia poderia ter acontecido há 50 anos ou poderia acontecer 50 anos depois de 2012. As refutações se acumulam para negar que os maias tenham profetizado acontecimentos apocalípticos para o dia 21 de dezembro de 2012. Mas quais são os eventos que os maias profetizaram para esta data? No Monumento 6 do sítio de Tortuguero, no México, está esculpida a verdadeira profecia maia de 2012. O Nat Geo apresenta uma produção original. Continuamos assistindo Profecias no Nat Geo. As supostas profecias maias de 2012 para algumas pessoas inspiram temor. Muitas comunidades radicais hoje vivem isoladas, esperando o suposto fim do mundo. Tsunamis letais, erupções vulcânicas inesperadas, terremotos destrutivos.
Estes recentes acontecimentos seriam provas de que o fim está próximo? Será que os antigos maias, de fato, deixaram profecias relativas ao dia 21 de dezembro de 2012, inscritas na lápide de Pakal, o Grande? Para a comunidade acadêmica, a lápide não contém nenhuma revelação sobre o que ocorreria nesta data. Isto porque é apenas um registro que a menciona. O Monumento 6 do sítio maia de Tortuguero, em Tabasco, México. O Monumento 6 de Tortuguero seria a única inscrição em toda a área maia que os acadêmicos conhecem, mencionando o final de 13 Bactunes. Estes glifos são a única inscrição descoberta sobre o final do Bactune 13, que coincidiria com o dia 21 de dezembro de 2012. Esta é a última parte do Monumento 6 de Tortuguero. Um texto que registra a controvérsia e polêmica data do final de Bactune 4 Treiscanquim. Na verdade, essa inscrição somente menciona que o deus Bolon-Yokte será visto nesta data. Não sabemos exatamente qual será o sentido da sua presença no final de Bactune, de acordo com as crenças maias. Mas sabemos que Bolon-Yokte era uma deidade guerreira. O Monumento 6 de Tortuguero é o verdadeiro mistério dos maias. A profecia esculpida na pedra anuncia a chegada de um deus no dia 21 de dezembro de 2012. Mas o exato lugar de sua aparição é desconhecido, porque o glifo final encontra-se deteriorado. O texto definitivamente não possui nenhuma relação com as interpretações atuais a respeito dessa espécie de final apocalíptico ou dessas mudanças de consciência que são previstos para o final dos 13 Bactunes. Os antigos maias não pensavam que havia um fim previsível da existência do homem na Terra. Essas ideias definitivamente deformam a identidade de uma cultura. Eles não faziam ideia que haveria uma mudança radical em 2012. Ó Pai, quem será o profeta? Quem será o sacerdote que interpretará corretamente a palavra desses glifos? Vivemos numa época de novos mitos, e a nossa mitologia de origem judaica-cristã parece que se esgotou. Precisamos agora revesti-la com uma roupagem exótica interessante, e a cultura maia sempre foi muito sugestiva nesse sentido. Lembrem as grandes capacidades e potencialidades que foram concedidas aos antigos maias, inclusive com a presença de seres de outros mundos, como extraterrestres. Penso que o dia 21 de dezembro de 2012 não tem nada a ver com os interesses dos maias. Vai ser um dia normal. Para mim, não vai acontecer nada. Incontáveis interpretações frustradas dos antigos maias profetizam o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012, com as atenções voltadas para seus templos sagrados, especulando que talvez seria o epicentro da catástrofe que extinguiria com a vida que conhecemos. Mas se os antigos maias realmente profetizaram o fim dos tempos, os seus descendentes não deveriam ter conhecimento disso? Versão Marshmallow São Paulo.